Vamos lá, gente. Os Estados Unidos apresentaram um plano de 20 pontos para encerrar o conflito entre Israel e Hamas. Numa coletiva no Salão Oval, ao lado de Donald Trump, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse aceitar o acordo. A reportagem é de Mariana Jangiacomo. Netanyahu reforçou que se o Hamas não concordar com a ideia, Israel então vai, abre aspas, finalizar o trabalho sozinho, fecha aspas, e eliminar o grupo. But if Hamas rejects your plan, Mr. President, or if they supposedly accept it and then basically do everything to counter it, then Israel will finish the job by itself. This can be done the easy way, or it can be done the hard way, but it will be done. We prefer the easy way, but it has to be done. O plano divulgado pela Casa Branca prevê um comitê de governança temporário em Gaza, até que a autoridade palestina possa apresentar o que o governo americano chamou de um programa de reforma. O comitê seria teocrático, apolítico e composto por palestinos qualificados e especialistas internacionais, entre eles o ex-primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, e estaria sob supervisão de um Conselho da Paz, liderado pelo presidente americano, Donald Trump. Hamas and other terrorist factions will play no role in the board, but they'll play no role in the governance of Gaza at all. Trump também se comprometeu a criar um plano de desenvolvimento econômico para reconstruir e energizar Gaza, atraindo investimentos, mas não especificou como isso iria acontecer. As falas do presidente americano sobre o futuro de Gaza lembram declarações anteriores dele, prometendo transformar o território em uma Riviera do Oriente Médio. A proposta abrange a retirada em fases das tropas de Israel e a destruição das estruturas do Hamas, incluindo túneis e armamentos. But if accepted by Hamas, this proposal calls for the release of all remaining hostages immediately, but in no case more than 72 hours. So the hostages are coming back. Segundo o plano de Trump, Israel também libertaria mais de 250 prisioneiros sentenciados à prisão perpétua e mais de 1.700 pessoas detidas em Gaza desde o 7 de outubro de 2023, incluindo mulheres e crianças. Também está previsto o envio de ajuda humanitária para o território assim que as duas partes entrarem em acordo. Isso seria feito em conjunto pela ONU, Cruz Vermelha e outras instituições, sem interferência de Israel ou do Hamas. Durante o encontro na Casa Branca, Netanyahu e Trump telefonaram para o primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Na conversa, o premier israelense pediu desculpas pelo ataque contra o Hamas em Doha no começo do mês. Netanyahu afirmou que não vai mais desrespeitar a soberania do Catar e que o único alvo da ação era o Hamas. Professora Karina, qual que é a sua leitura desse acordo? Bem, é um acordo que privilegia Israel, isso inegavelmente. Então, até mesmo o Benjamin Netanyahu disse na coletiva de imprensa hoje que Donald Trump é o melhor amigo que Israel já teve, isso falando de todos os presidentes estadunidenses anteriores a Donald Trump. Então, é um acordo que ajuda Israel no sentido de que prevê uma retirada gradual das forças israelenses do território, então não seria um cessar-fogo que automaticamente levaria as tropas a se retirarem do território, e prevê um Hamas totalmente desmilitarizado e com uma atuação de forças internacionais e que são de confiança de Israel, é claro, senão Israel não aceitaria esse acordo. Então, é um acordo que privilegia Israel em todos os aspectos, né? Não prevê algum tipo de pena aos líderes israelenses, ao próprio Netanyahu e a outros. Então, não há uma culpabilização pelo que aconteceu em Gaza. Então, a princípio, é um acordo que beneficia Israel. Hussein? Bom, Caio, é um plano que foi escrito por Netanyahu e apresentado pelo Donald Trump. Então, é um plano que me parece sem credibilidade nenhuma da perspectiva internacional. Segundo aspecto, me parece que para ser um plano minimamente equilibrado, faltou ter
alguém como representante do povo palestino no anúncio do plano. Terceiro, é um plano fadado ao fracasso, mesmo porque o próprio Netanyahu fará com que o plano o Netanyahu fará com que o plano fracassasse, né? Porque o próprio Netanyahu mesmo ele não respeita acordo nenhum, plano nenhum, enfim, se ele não consegue respeitar nem os princípios mínimos do direito internacional, que dirá um plano dessa natureza. E, pelo que me parece, essa retirada gradual, ela não tem um prazo definido, significa que o que esse plano propõe é a legalização da colonização, em outras palavras. Então, me parece que, no fundo, o que nós estamos falando é que o povo palestino, de forma geral, seguirá sendo tutelado por Israel e por forças ocidentais, seguirá sem direito a um Estado independente, sem direito à sua soberania. E quando se fala de zonas econômicas especiais, isso, obviamente, não é para beneficiar a população palestina, muito menos os cidadãos de Gaza, senão para satisfazer os projetos econômicos dos Estados Unidos e de Israel para a região. Karina, você vê alguma chance do Hamas ou de Gaza topar esse acordo? Acho muito difícil e isso vai ser utilizado pela retórica de Israel e a retórica americana para dizer novamente que eles estão de boa intenção, que eles estão propondo acordos e quem não aceita é o Hamas. Essa já é uma retórica amplamente utilizada na região e amplamente utilizada neste conflito, né, que teriam várias tentativas de cessar-fogo apresentadas e que o Hamas não aceitaria. Mas é claro, né, como apresentado pelo Hussein, não foi incluído os palestinos nesses acordos, nessa tratativa, né, e nenhum acordo que não inclua todas as partes na negociação está afadado ao insucesso. Então, é necessário uma negociação mais ampla e que todas as partes estejam envolvidas. O problema é que o governo de Benjamin Netanyahu, o governo israelense, diz que o Hamas não é assim confiável na negociação, então não poderia negociar com eles. Precisaria de uma intermediação dos Estados Unidos, ou agora abriram também para o Catar intermediar. Então não vejo, a possibilidade do Hamas aceitar estes termos, exatamente por pontos, que foram, colocados, que não há uma clareza, sobre esses aspectos, como a retirada de Israel, como será feita a ajuda humanitária, como será feita a reconstrução de Gaza, como será feito esse governo internacional. Nada disso está claro no acordo e, por isso, acho difícil que o Hamas aceite. Hussein, eu queria te ouvir sobre essa participação do Tony Blair aí nesse pacote todo aí que foi ofertado hoje. Bom, basicamente o que a Karina pontuou está muito correto. É um plano que não tem credibilidade alguma, que será implementado por uma pessoa que não tem credibilidade nenhuma. O Tony Blair, lamentavelmente, ele participou da farsa da invasão do Iraque, levou o Reino Unido a aderir a uma invasão ilegal da perspectiva do direito internacional, que no final se baseou na tese de armas de destruição em massa, que o Iraque no final não tinha, e todo mundo no final admitiu que foi uma grande farsa. E ele foi um dos arquitetos dessa farsa e minou a credibilidade dele e levou à sua ruína frente ao governo do Reino Unido. Portanto, o Tony Blair entra nesse triângulo para compor, digamos, esse projeto farsesco, né? Não há outra forma de descrever esse projeto, para se beneficiar economicamente, tá? Assim como os participantes, são 3 raposas cuidando do galinheiro, entendeu? Quer dizer, nem o histórico do Netanyahu, que hoje é o responsável pelo genocídio em Gaza, nem o histórico
do Tony Blair o qualifica para tal missão, e nem o histórico do Donald Trump também de ser conivente com o que ocorre em Gaza o habilita para patrocinar esse plano. Portanto, o que nós estamos vendo é simplesmente um plano repleto de inconsistências e ilegalidades, que vai ser governado por uma pessoa que não tem a mais remota credibilidade e endossado por alguém que é procurado pela Justiça Internacional. Portanto, enfim, eu não sei de que forma esse plano pretende ser implementado. Não há viabilidade minimamente crível. E se olhar o plano, diz que quando a autoridade palestina concluir as suas reformas, ela poderá assumir o controle. A autoridade palestina é impedida de fazer qualquer reforma. Quer dizer, mais farsesco do que isso é impossível. Que reforma a autoridade palestina está fazendo? Nenhuma. E se vier a fazer, ela será impedida de concluir essas reformas, porque ela não consegue nem se reformar e nem concluir o seu processo de realizar eleições. Portanto, infelizmente, nós estamos diante de uma situação que a tendência é que o plano não seja aceito da forma como está, até porque não se sabe os detalhes, e que a guerra continue, lamentavelmente. Karina, eu queria te ouvir também sobre um outro episódio do dia, claro, se você quiser complementar alguma coisa do que o Hussein disse, que foi o telefonema, né, o pedido de desculpas do Netanyahu ao sheik do Catar. Isso já gerou uma reação em Israel de ministros, né, aliados ali, que consideraram indevido esse pedido de desculpas, apontando que a operação militar do bombardeio no Catar foi correta. Qual foi a jogada do Trump com isso? De obrigar na prática o Netanyahu a pedir desculpas? Eu só queria adicionar uma coisa sobre o Tony Blair, que eu acho ainda um afronte maior por ele ser britânico, considerando o histórico da região e considerando o mandato britânico da Palestina. Então, assim, só eu queria adicionar esse ponto sobre o Tony Blair. Mas sim, citando a questão do Catar, eu acho que foi uma exigência do Donald Trump, até porque o Catar é aliado, né, dos Estados Unidos, tem ali uma boa relação na região, então foi uma obrigação que o Netanyahu teve que cumprir, né, obrigado pelo Donald Trump. Então, sim, obviamente, seus aliados políticos internamente vão ser contra, vão discordar, porque também são extremamente radicais e querem, né, ocupar Gaza, querem recolonizar Gaza. Então, essas forças políticas hoje em Israel, no parlamento de extrema direita, né, não estão nem um pouco inclinados a nenhum acordo que favoreça, né, a paz na região, que favoreça qualquer acordo na região. Então, obviamente, eles seriam contras, mas Netanyahu teve que fazer para continuar com o apoio de Donald Trump e continuar com o apoio dos Estados Unidos, uma vez que, né, Israel está completamente isolado no cenário internacional, vide o próprio discurso de Netanyahu na Assembleia Geral da ONU na última sexta-feira, numa Assembleia Geral da ONU totalmente esvaziada. Então, ele teve que obedecer ali a Donald Trump, se quisesse também esse anúncio do acordo, um acordo que beneficia Israel, e demonstrar esse teatro que foi colocado ali na coletiva de imprensa. Então, acho que essa foi a contrapartida, né, que Donald Trump colocou, e o Donald Trump faz isso para tentar apaziguar a relação com o Catar e tentar se eximir também de qualquer responsabilidade em relação ao ataque israelense.